Há algo profundamente errado quando registros oficiais mostram pessoas com mais de 200 anos recebendo cheques da Previdência Social. Parece absurdo, quase impossível. Mas alguns desses pagamentos realmente existem. E foi seguindo esse rastro improvável que os investigadores chegaram a algo muito maior do que simples números fora do lugar. Às 5h40 da manhã, enquanto a maior parte de Bloomington ainda dormia, a engrenagem começou a girar. Veículos federais pararam em silêncio diante de um consultório médico aparentemente comum. Os motores foram desligados. As portas se abriram sem alarde. Nenhum aviso prévio. Nenhuma conversa. Um mandado de busca já estava autorizado, e aquela não seria uma visita de rotina. Em poucos minutos, o cenário mudou por completo. Caixas de arquivos eram retiradas às pressas. Discos rígidos desapareciam em sacos lacrados. E um prédio discreto se transformava diante do amanhecer em uma cena ativa de crime federal. Os agentes sabiam exatamente o que procuravam. No centro da investigação estavam mais de 1,1 milhão de dólares em pedidos de reembolso do Medicaid. Segundo apurações federais reveladas por grandes agências de notícia, os registros indicavam algo inquietante: serviços que existiam no papel, mas nunca haviam sido totalmente prestados. Não era um erro isolado, era um padrão. E padrões não surgem por acaso. Os investigadores não chegaram ali por denúncias aleatórias, mas por números que não faziam sentido, faturamentos que cresciam rápido demais, aprovações que passavam fácil demais, sistemas de fiscalização que simplesmente não barravam nada. Por trás da papelada, havia a suspeita de um mecanismo silencioso, drenando recursos públicos, enquanto ninguém parecia olhar com atenção suficiente. Aquela ação não era o começo da história. Era o capítulo final de uma investigação longa, paciente e meticulosamente construída. E a pergunta que fica no ar é inevitável: quantos outros esquemas semelhantes ainda operam escondidos, protegidos pela burocracia e pela rotina? Antes de continuarmos a desvendar como esse sistema foi montado e quem realmente se beneficiou dele, inscreva-se no canal para acompanhar as próximas revelações. Algumas delas podem estar mais próximas da sua realidade do que você imagina. Porque às vezes, os maiores crimes não acontecem no escuro, mas à luz fria dos registros oficiais. O alerta que chegou a Washington era muito maior do que qualquer operação policial isolada. Não se tratava de uma empresa específica, nem de um erro administrativo pontual. Autoridades federais começaram a enxergar algo muito mais profundo: indícios sistêmicos de falhas no Medicaid de Minnesota que poderiam representar perdas próximas de 9 bilhões de ilhas, espalhadas por vários programas ao longo de anos de supervisão frouxa. O que chamou a atenção não foi apenas o dinheiro, foram os padrões. Redes políticas ligadas a aliados de figuras influentes do Estado começaram a surgir no pano de fundo da investigação, não como acusações criminais diretas, pelo menos não naquele momento, mas como parte de um ecossistema que continuou operando normalmente mesmo quando os alarmes começaram a soar. O sistema não parou, ele acelerou. Se fosse apenas uma empresa problemática, a resposta federal teria sido diferente. Mas não foi isso que aconteceu. As agências se mobilizaram como se estivessem diante de algo muito maior, algo estrutural, algo que exigia tempo, silêncio e precisão. Assine o Military Power para acompanhar os próximos desdobramentos. Porque à medida que essa investigação se expande, a verdadeira dimensão do que as agências federais estão enfrentando está apenas começando a emergir. Minnesota tornou-se o epicentro dessa história por um motivo claro: o estado administra um dos maiores sistemas de Medicaid do Centro-Oeste, movimentando bilhões de dólares todos os anos em programas destinados a idosos, pessoas com deficiência e famílias de baixa renda. No papel, tudo parecia funcionar. O financiamento era aprovado, os serviços eram registrados, as regras de supervisão existiam em todos os níveis. Mas, segundo reportagens da Reuters e da Associated Press,
Essa aparência de estabilidade escondia um problema que vinha crescendo silenciosamente. Por volta de 2018, auditores estaduais e federais começaram a perceber algo estranho. O número de prestadores de serviços do Medicaid em Minnesota explodiu. Em vez de processos mais lentos, o que seria esperado com maior demanda, os tempos de aprovação ficaram mais rápidos. Pequenas organizações, algumas com pouquíssimos funcionários, passaram a faturar milhões de dólares em serviços de saúde. O crescimento parecia o de startups de tecnologia em fase de hiperexpansão, não o de programas públicos rigidamente regulamentados. Mesmo assim, o sistema continuava aprovando tudo. O que tornava o padrão ainda mais alarmante era o descompasso com a realidade. Investigações posteriores revelaram que muitos desses prestadores simplesmente não tinham pessoal suficiente para entregar o volume de serviços que alegavam. Em vários casos citados pela Reuters, empresas declaravam oferecer cuidados 24 horas por dia, enquanto inspeções no local mostravam contato mínimo, às vezes apenas uma breve visita diária. O sistema aceitava os formulários, liberava os pagamentos e seguia em frente. Havia supervisão, sim, mas ela vivia nos bancos de dados, não no mundo real. À medida que o dinheiro fluía, os sinais de alerta se acumulavam. O faturamento crescia exponencialmente. O número de funcionários, não. Problemas de conformidade eram sinalizados, mas raramente resolvidos. As aprovações continuavam sendo renovadas, mesmo quando os pedidos de seguro-desemprego disparavam muito além dos padrões históricos. E o fenômeno não se restringia a uma única região. Diversos programas apresentavam o mesmo comportamento, sugerindo algo estrutural, não acidental. As agências federais não agiram de imediato. Elas observaram. Durante anos, investigadores analisaram dados, compararam registros, cruzaram informações e aguardaram o momento em que o sistema revelaria algo impossível de ignorar. Esse momento chegou quando um beneficiário do Medicaid morreu, apesar de os registros indicarem que ele recebia cuidados intensivos diariamente. A discrepância era grande demais para ser explicada como erro. Naquele instante, a suspeita virou certeza. Quando os agentes federais começaram a preparar suas primeiras operações, o objetivo já não era corrigir documentos. Os promotores estimavam uma possível exposição de quase 9 bilhões em programas de alto risco do Medicaid, um número divulgado pela Reuters com base em avaliações internas do governo. A escala mudou tudo. Não era mais um caso de alguém explorando uma brecha. Era um sistema que permitia que a exploração crescesse em silêncio até se tornar impossível de esconder. Por isso, a resposta foi calculada. As agências deixaram os padrões se repetirem. Permitiram que os números aumentassem. Deixaram que o rastro documental se acumulasse. Quando finalmente agiram, foi com a confiança de quem já conhecia o terreno. A operação em Bloomington não foi o primeiro passo. Foi o momento em que a armadilha se fechou. Março tornou-se o ponto de virada. Não por uma coletiva de imprensa, não por um vazamento, mas porque alguém morreu em silêncio. Inicialmente, o caso parecia comum. Mortes entre pacientes vulneráveis, infelizmente, acontecem. O que tornou aquele caso diferente foi o que apareceu na tela dos investigadores. Segundo os registros oficiais, o beneficiário recebia 12 horas diárias de cuidados pessoais, supervisão constante, assistência intensiva. No papel, tudo parecia correto. Na realidade, o cuidado praticamente não existia. Análises de cronogramas, registros de visitas e relatórios mostraram que o paciente era visto rapidamente uma vez por dia. Nenhuma evidência de atendimento contínuo, nenhuma correspondência entre o serviço faturado e o serviço prestado. Era uma discrepância gritante. A Reuters confirmou posteriormente que essa morte se tornou o catalisador da ação federal. Os formulários estavam completos, os códigos corretos, os pagamentos em dia, mas o cuidado e o motivo de tudo aquilo existir estava ausente.
A partir daí, a investigação mudou de escala. As agências deixaram de olhar casos isolados e passaram a mapear anos de dados, cruzando programas com dados e prestadores. A pergunta já não era quem errou, era quantos registros semelhantes estavam escondidos atrás de arquivos aparentemente limpos. O padrão se repetia: longas sessões de atendimento declaradas, equipes mínimas, históricos de faturamento incompatíveis com a capacidade real. Segundo a Associated Press, isso aparecia em vários programas diferentes. O sistema confiava na papelada, não na realidade. E quando os analistas chegaram aos dados de pagamento estaduais, a dimensão do problema ficou clara. Um programa de assistência comunitária saltou de 4,6 milhões em 2021 para mais de 170 milhões em 2024. Não foi crescimento gradual, foi explosão. E contra toda a lógica, quanto mais o dinheiro aumentava, mais rápido o sistema aprovava os pedidos. Para auditores experientes, isso era um sinal clássico de fraude organizada. Programas legítimos raramente crescem milhares de % sem gerar resistência. Em Minnesota, a resistência parecia desaparecer. À medida que os investigadores comparavam empresas lado a lado, surgia algo ainda mais inquietante. Prestadores supostamente independentes compartilhavam endereços, telefones, domínios de e-mail. Funcionários circulavam entre empresas. Gestores apareciam em múltiplas folhas de pagamento. Não era coincidência. Era uma rede. Segundo a Reuters e a Associated Press, alguns dos operadores nem sequer eram do Estado. Eles vinham de fora, se instalavam rapidamente e começavam a faturar antes que os reguladores pudessem reagir. Nos briefings federais, essa estratégia ganhou um nome: turismo de fraude. Mover-se para sistemas com fiscalização mais lenta, explorar rapidamente e retirar o dinheiro antes que as regras se ajustem. Minnesota tornou-se o alvo perfeito. À medida que a investigação avançava, os holofotes começaram a tocar uma área sensível: o ambiente político. Nenhuma acusação criminal foi feita contra autoridades eleitas. Nenhum indiciamento apontou políticos como réus. Mas conexões surgiam repetidamente. Organizações sob investigação mantinham ligações com aliados políticos e apoiadores de figuras proeminentes do Estado. Não como prova de crime, mas como parte de um ambiente onde acesso, influência e supervisão frágil coexistiam. Para os investigadores, a questão nunca foi quem era amigo de quem. Foi quem tinha o poder de agir e não agiu. No fim, o caso deixou de ser apenas sobre fraude no sistema de saúde. Passou a ser tratado como uma falha de segurança financeira em larga escala. Bilhões circulando por programas mal monitorados criam oportunidades que vão muito além de erros administrativos. A mensagem das agências federais ficou clara. Quando um sistema cresce sem controle, a ausência de fiscalização se torna tão perigosa quanto a intenção criminosa. E essa história ainda está longe de terminar. Ao final dessa fase, uma conclusão se consolidou em Washington. Isso já não era apenas uma investigação de fraude no sistema de saúde. Era um alerta direto sobre o que acontece quando as salvaguardas financeiras deixam de acompanhar a realidade política e administrativa. As consequências já não podiam ser medidas apenas em dólares desviados, mas na integridade do próprio sistema que deveria proteger os mais vulneráveis. À medida que as agências federais intensificaram o controle, uma mensagem tornou-se inequívoca: essa investigação não está desacelerando. De acordo com reportagens da Reuters e da Associated Press, procuradores federais estimam que 14 programas do Medicaid considerados de alto risco estão atualmente sob análise. Juntos, eles envolvem quase 18 bilhões em financiamento público e aproximadamente metade já apresenta sinais concretos de possível fraude ou abuso. Esses números explicam por que Washington se recusa a tratar o caso como um episódio isolado. Minnesota tornou-se o ponto focal, mas, segundo autoridades, pode não ser o ponto final. Os mesmos sinais de alerta identificados ali surgem em qualquer lugar
onde grandes volumes de dinheiro público circulam mais rápido do que a fiscalização consegue acompanhar. Investigadores continuam rastreando redes, cruzando bases de dados e revisando aprovações que passaram despercebidas durante anos. Cada novo registro obtido levanta uma possibilidade incômoda. Estruturas semelhantes podem estar operando em outros estados, silenciosamente incorporadas a sistemas que dependem, acima de tudo, da confiança. Do ponto de vista federal, o objetivo nunca foi enfraquecer o Medicaid, nem punir aqueles que dependem dele para sobreviver. Autoridades têm sido consistentes ao enfatizar que este esforço busca proteger o sistema, não desmantelá-lo. Quando a exploração atinge essa escala, ela não apenas drena recursos vitais, como também corrói a legitimidade de programas públicos essenciais. É por isso que a resposta tem sido firme, metódica e deliberadamente prolongada. E o que torna este caso particularmente perturbador não é apenas o volume de dinheiro envolvido, mas a simplicidade com que tudo ocorreu. A papelada foi aprovada, os pagamentos fluíram. A fiscalização falhou e o processo seguiu adiante até que os padrões se tornaram impossíveis de ignorar. Se você quiser continuar acompanhando nossas análises à medida que as agências federais avançam e novas camadas desse sistema vêm à tona, curta e inscreva-se no Military Power. E compartilhe nos comentários o que este caso revela sobre os mecanismos criados para proteger ou falhar em proteger os fundos públicos. Porque quando a confiança é explorada em silêncio, as consequências raramente ficam confinadas a um único estado.